Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida, que Deus falou comigo agora há pouco, agora à tarde. Eu estava meditando a palavra de Deus nesse momento, né? E eu estava pensando comigo, imaginando comigo e tentar chegar numa conclusão do tamanho do amor de Deus, do tamanho do grau do amor de Deus. Eu sei que é impossível a gente chegar a esse conhecimento, mas quando a gente lê a palavra de Deus, Deus nos revela. Quando a gente ora e pede, Deus nos revela. E por que é uma revelação? Porque é algo que veio da própria palavra de Deus. As pessoas, nunca ninguém tinha falado isso para mim, eu também não tinha ouvido nenhuma pregação. Está lá no livro de Hebreus capítulo 1, quando fala assim, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E eu queria chegar numa conclusão dessa palavra, no entendimento dessa palavra. E Deus falou para mim assim, falou: meu filho, a obra que eu tenho no mundo, referente ao reino de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser mostrada. Naqueles tempos antigos, eu usei muitos os profetas, né? Até então, beleza. E aí eu conversando com Deus, e Deus foi me falando. E falou para mim assim: meu filho, nós vivemos hoje na terceira e última oportunidade da vida. Eu falei: mas Senhor, mas por que a terceira e última oportunidade? Ele falou: primeiro, meu filho, a primeira oportunidade foi quando eu usei os profetas para falar para os pais, convencer a humanidade de que existe um Salvador, de que existe um reino. Só que as pessoas não deram ouvido, né? E eu falei: meu Deus, mas e aí, pai? E a segunda? A segunda oportunidade, qual que foi? Ele falou: meu filho, a segunda oportunidade foi quando eu decidi acabar com a humanidade, que está lá no livro de Gênesis. E eu olhei lá de cima e eu vi um homem íntegro, um homem reto, chamado Noé. E eu disse para Noé: Noé, por causa de você, constrói essa arca, porque eu vou salvar você, a sua família, e de cada animal um par. Eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, que maravilha. Mas e a terceira, Senhor? A terceira vez, a terceira e última oportunidade. Ele falou: meu filho, a terceira e última oportunidade foi quando eu olhei lá de cima e depois de eu ter usado os profetas, depois de ninguém ter dado ouvido à minha voz, nem temido o meu nome, eu mandei a segunda oportunidade, que foi Noé, e assim mesmo as pessoas, na teimosia do seu coração, andando de acordo com as suas próprias vontades, eu olhando lá de cima, eu conversei com meu filho, que é Jesus Cristo, e eu falei para ele, meu filho, se eles não acatar essas duas oportunidades, a única solução vai ser mandar a terceira, e a terceira é você. Então Deus, ele mandou Jesus Cristo em forma de carne, né? Por quê? Porque se materializou a terceira e última oportunidade. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui é sério. Que não é coisa do homem, é coisa de Deus. Revelação do próprio Deus. Hoje nós vivemos na terceira e última oportunidade. Se não dermos ouvidos à voz de Jesus Cristo, de Deus, e não temermos a Ele, para que nós venhamos ser salvos, acabou, não vai ter mais oportunidade. Se nós não ficarmos atentos à palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje, essas doenças, essas pestes, essas epidemias que existem aí, isso é para cada vez mais concluir o que já está escrito. O povo de Deus não tem que estar atemorizado com isso, não. Tem que colocar no coração e ver que nós vivemos a terceira e última oportunidade. Depois dessa não tem mais. Não existe mais outra oportunidade depois que Jesus morreu por nossa causa. O que resta agora é a gente dedicar a vida para Cristo, entregar a nossa vida para Ele, porque as oportunidades acabaram, né? Enquanto Jesus não voltar,
Ainda é a última oportunidade, mas depois que ele voltar já era, acabou. Então essa foi a terceira e última oportunidade. Foi enviar o seu próprio filho para nos salvar. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra ela venha fazer você mudar os seus hábitos, a sua maneira de viver, você que está distante de Deus, para que você venha se reconciliar, fazer uma nova aliança, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz.